Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. Seu gato faz xixi pela casa e você já não sabe mais o que fazer? Então assiste esse vídeo que você vai aprender. Um belo dia, estava eu atendendo ainda na clínica geral e eu atendi um gatinho que estava com cerca ali de 1 aninho, tinha passado comigo quando ele era filhotinho, fez todas as vacinas, né, as primeiras vacinas do filhote, e ele estava retornando para a vacina de 1 ano. Conversei com a tutora, fazendo a anamnese, né, que são aquelas perguntas que o veterinário faz para o dono do bichinho, para a gente começar a entender se está tudo em ordem, de repente achar algum detalhe ali que seja importante para a gente. E estava ali na rotina, então, fazendo essas perguntas. O gatinho estava ótimo, comia bem, fazendo as fezes normalmente, xixizinho, brincando, tudo certinho. Já tinha sido castrado, já estava tudo em ordem. De repente, a tutora vira para mim e fala: "Olha, doutora, ele tá ótimo, tá super ativo, super saudável. Eu trouxe para refazer as vacinas, mas tem uma coisa que me incomoda. Ele tá me deixando louca porque ele faz xixi em todos os lugares da casa. Ele usa a caixa de areia normal, quando eu vou limpar eu vejo que o xixi está ali, mas ele fica fazendo xixi pela casa toda. Procurei um monte de receitas na internet, vi lá produtos caseiros, já fiz uma mistureba de produto de limpeza, passei em todos os lugares e não adianta." Aí eu vi num blog ali, né, de uma pessoa que gosta de gatos, que isso é normal da idade. Então, me conformei e agora eu vou aguardar, esperar que ele fique aí um pouquinho mais velho para que esse comportamento melhore. Será que isso vai funcionar? Será que seria esse o problema? Uma questão de idade? Falar de marcação com urina, então quando o gatinho faz xixi pela casa, esse problema é extremamente recorrente. Não acontece só com você, pode ficar tranquilo. Na verdade, é um dos problemas que as pessoas mais reclamam, principalmente aqui no nosso país. Em outros também, mas é uma das principais queixas de problemas de comportamento. E aí a gente pensa que isso não é nada, né? É bobagem. O gatinho tá fazendo xixi fora, a gente vai lá, limpa e acabou. Só que quando a pessoa passa por isso, a gente vê que não é tão simples assim. Primeiro, o odor, né? O cheiro do xixi do gato é muito forte. Se esse gatinho começa a urinar muitas vezes por todos os cantos da casa, a gente começa a ter aí um problema bastante sério de odor, mancha os móveis, estraga objetos. Tem gato que urina na cama, no travesseiro, nas roupas do tutor, no sapato, enfim. Esse problema ele pode sim acabar virando aí algo muito maior e a gente acaba vendo queixas bastante graves nesse sentido, a ponto muitas vezes do tutor desistir do animal. Então, doar o gato, abandonar o gato em algumas situações. Então, é sim um problema que traz aí muito desconforto, né, para essa família, para essa rotina, e pode sim ter aí uma consequência um pouco mais séria. A gente precisa conversar, entender o que está acontecendo para a gente resolver aí da melhor maneira possível para a família e para o gatinho. Qual seria aí o primeiro ponto para a gente conversar a respeito desse assunto? Como eu sempre falo para vocês, primeiro a gente precisa entender o que é o natural do gato. A partir do momento que a gente conhece o que é natural, a gente começa a prestar atenção em algumas alterações e fica mais fácil da gente conseguir resolver. O que é natural para o felino? Enterrar as fezes, principalmente. Só fazendo uma observação, às vezes a gente tem esse problema com fezes também. O gatinho pode fazer marcação com as fezes.
O mais comum é com a urina, mas pode sim acontecer também com o cocô. Então, fica atento nisso para você contar pra gente. Voltando. O que é natural? Enterrar as fezes e a urina. Ou seja, o seu gatinho, naturalmente, aquele filhotinho, em algumas situações a gente precisa ensinar o nosso gatinho, mas isso é muito raro, né? São situações bastante específicas. O que a gente observa é que o filhotinho, numa determinada fase ali da vida, vai procurar pela areia. Se esse é o natural, o gato procurar um substrato que ele possa enterrar os dejetos, a gente precisa oferecer isso para ele na nossa casa. Eu tenho certeza que vocês sabem disso e que vocês têm caixa de areia para o gato. Quais são os pontos importantes? O que é que a gente percebe aí de erros na rotina? O que seria mais comum? Uma quantidade pequena de caixas de areia. Isso é o que eu mais observo no meu dia a dia. Aquela família que tem mais de um gato, 2, 3, 4 gatos, tem uma caixa de areia para todos esses animais. Isso tende a não dar certo. Às vezes eles são filhotinhos, pode ser que no começo você não observe problema, mas esses bichinhos vão crescer, provavelmente eles não vão querer utilizar a mesma caixa de areia. Por que é que isso acontece? Quando a gente fala de fezes e de urina, lógico que isso é fisiológico, então nós também fazemos xixi, fazemos cocô. Por quê? Porque a gente está eliminando aí aquilo que não aproveitamos no nosso metabolismo. Nós estamos eliminando aí as toxinas que o nosso corpo precisa se livrar, aquilo que a gente não aproveitou, enfim. Tudo que não utilizamos vai sair do nosso organismo. Para o gato é o mesmo raciocínio. Só que quando a gente fala de gatos e de cães também, eles utilizam esses dejetos para marcação de território. Ou seja, ele está realizando algo que é fisiológico, que é do organismo dele, mas algumas vezes fazer um xixizinho ali em determinado local pode não ter essa função de eliminação. Pode ser que o gatinho esteja marcando o território dele. Então a gente precisa entender essa questão. É natural também do gato e do cão marcar, usar a urina e as fezes para marcar o território, para dizer que aquele local é dele ou que ele passou por ali. Isso faz parte da comunicação desses animais. A gente precisa entender isso e observar como é que as coisas estão acontecendo justamente para a gente agir ali da melhor maneira. E por que eu estou dizendo tudo isso? Eu sei que é normal o meu gato usar a caixa de areia, eu ofereço essa caixa de areia para ele, mas talvez eu não esteja fazendo da forma mais adequada. Como é que a gente pensa em quantidade de caixas? Sempre uma caixa por gato mais uma. Então, se você tem um gatinho, o ideal é que você tenha pelo menos 2 caixas de areia. Se você tem 3 gatos, 4 caixas de areia. Uma para cada gato e mais uma. Isso é um consenso, é o que a gente percebe aí que mais funciona, né? Que melhor funciona para casas com mais animais. Como é que eu vou distribuir essas caixas de areia? Um erro muito comum também das pessoas é escolher um local que a gente acha mais adequado da nossa casa. Por exemplo, o nosso próprio banheiro, já que é banheiro, né? Nosso, fica para eles também. Muitas vezes a área de serviço, então a gente concentra todas as caixas de areia nesse local. Meu gatinho vai usar o banheiro dele que fica especificamente naquele cômodo. Se a gente lembra então que as fezes, que a urina servem para esse animal como uma marcação, como se eles estivessem dizendo assim: esse local me pertence, eu me sinto confortável neste local porque tem o meu cheiro, tem a minha marca, não adianta eu querer confinar todo o banheiro do meu gato em um único local. Isso pode sim trazer problemas e pode fazer com que o seu gato comece a marcar em outros lugares onde você não tem uma caixa. O que a gente precisa fazer? Espalhar as caixas pela nossa casa.
Aí você vai falar pra mim, ai Carol, mas fala sério, meu gato adora ficar na minha sala, eu vou colocar uma caixa de areia ali? O ideal é que sim. Às vezes, a gente nunca tem uma regra, isso eu quero deixar claro pra vocês. Nunca é 100%, então eu não posso falar pra vocês que se vocês fizerem de uma outra forma, não tem jeito de funcionar. Às vezes funciona, mesmo não sendo o ideal que a gente indica, talvez para você funciona. Você não quer pôr a caixinha de areia ali na sala? Pode ser que dê certo. Mas se você percebe que está dando errado, é provável que você tenha sim que mexer nessas questões. Quando a gente monta o nosso ambiente para o nosso animal de estimação, é óbvio que a gente precisa achar um bom senso, tanto para o nosso conforto quanto para o conforto dele, mas a gente precisa sim algumas vezes abrir mão de alguma coisinha ali que a gente não gosta tanto em pró desse bichinho e de uma convivência harmoniosa. Então, espalhe sim as caixas de areia. Coloque em mais de um cômodo, principalmente naqueles locais que o seu gato mais gosta de ficar, porque aí você vai reparar que você tem um benefício disso. O que mais que eu preciso pensar? Será que o tamanho da minha caixa de areia está adequado? Não adianta eu ter um gato grande e querer que ele use uma caixinha de areia minúscula. Ele não vai se sentir bem, ele não vai conseguir virar nessa caixa, abrir um buraquinho e depois enterrar os dejetos. Não adianta, ele provavelmente não vai utilizar. O substrato que você coloca na caixa de areia, você tem que avaliar se o seu gato gosta desse substrato também. Será que é uma areia muito grossa? Talvez muito fina, que levante muito pó? Você está colocando substrato perfumado? Todas essas questões você precisa avaliar e chegar em um acordo com o seu gato, que é quem vai utilizar a caixa. Não adianta querer forçar a barra e colocar alguma coisa ou alguma caixa de um jeito que ele não goste de utilizar. Por exemplo, você quer que a caixa de areia do seu gato seja fechada, porque vai ser mais conveniente para você. Talvez o seu gato não queira entrar nessa caixa. Talvez ele não se sinta bem precisando entrar na caixa para fazer as necessidades dele. Não adianta tentar forçar. O que provavelmente vai acontecer é que ele não vai usar essa caixa e você pode vir a ter problemas aí com ele fazendo as necessidades fora do local. Tudo se encaixou? Você tem aí as caixas na quantidade adequada para os seus gatos? Eles gostam do substrato? O tamanho está bom? Tá tudo certo? Você conseguiu aí distribuir de uma forma confortável para você e para eles? Muito bem. O que mais você precisa considerar? A limpeza da caixa. Todos os dias, pelo menos uma vez por dia, a gente precisa recolher ali as fezes e a urina. O tipo de substrato vai te ajudar a ficar mais fácil fazer essa limpeza. Areias que fazem um torrão mais firme de xixi facilitam na hora de você limpar. Então, por isso que eu falo, vamos sempre procurar o meio termo, aquilo que é bom para você e para o seu gatinho. A hora que você ajusta tudo isso, você vai ver que as coisas ficam tranquilas. Limpou pelo menos uma vez por dia, às vezes a gente tem aí mais gatinhos, no verão eles tendem a fazer mais xixi, enfim, tem uma série de questões. Talvez você precise limpar mais de uma vez por dia. Tem gatinhos que são mais chatos também, não gostam de entrar na caixa se tiver uma sujeirinha. Então, entenda aí como é a sua rotina e mantenha as caixas sempre limpas. Pelo menos a cada 15 dias, a gente precisa tirar toda a areia, descartar, né, toda essa areia, lavar a caixa com produtos que sejam adequados, sem cheiro muito forte. Lembra que a caixa faz parte de uma marcação de território, né? Uma marcação de que aquilo é meu, de que eu estou confortável naquele ambiente. Então não adianta você querer lavar a caixa de areia com um produto que tem um cheiro extremamente forte ou que vá retirar o cheiro do seu gato daquele local, daquele recipiente. Então lava ali com água, um sabãozinho leve, só realmente para você tirar ali, né, o excesso de sujeira, fazer um controle de bactérias ali, mas não necessariamente do odor.
Ali você quer que o seu gatinho faça o xixi, então não tire o cheiro dele. Coloca areia nova e volta a caixinha para aquele local que vocês estão habituados. Aí você fala para mim, Carol, me dá uma ajuda. Lembrando que se vocês tiverem dúvidas aí ao longo do vídeo, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, deixa nos comentários que a gente ajuda vocês a fazer todas essas avaliações aí para sua casa e para sua rotina. O que você tem que pensar quando você vai escolher o local para colocar essa caixa de areia? Além dessa questão de distribuir, de pensar no território, nós temos que pensar em acessibilidade. O que a gente repara bastante na nossa rotina também? A caixa de areia fica dentro do banheiro, porque, né? Banheiro é banheiro. Então é o meu banheiro, o banheiro do meu gato. Fica atrás do vaso sanitário. Ou mais ainda, dentro do box, porque fica mais fácil de limpar. Eu já lavo ali, já tiro a areinha que meu gatinho jogou para fora, já tá tudo certo. E aí a gente percebe que o gato não quer utilizar essa caixa de areia. Por quê? Primeiro, locais muito apertados. Então o gato ter que entrar atrás do vaso, por exemplo. Talvez ele não se sinta confortável em fazer isso. Ele tem que entrar no box. O box está molhado. Colocou a patinha ali, molhou, não gostou. Provavelmente ele não vai chegar na caixa de areia. Pense em todos esses detalhes, observe os seus gatinhos, porque aí você vai encontrar o que pode estar acontecendo de errado. Casas que tem mais de um gato. É normal que um dos gatos, algumas vezes, tente bloquear a passagem de um outro gato. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho um gato que já está ali na caixa, um outro pode se aproximar e aquele gato tira ele dali. Ou então não deixa ele passar. O gatinho quer chegar na caixa de areia, né, para fazer as necessidades, e o outro bloqueia a passagem, dá um tapa, dá uma bufada. Esse tipo de situação pode sim fazer com que esse gato que esteja apanhando, né, que não consiga chegar ali, que ele desista de tentar usar aquela caixa de areia. Observe também a interação entre os seus gatos e aí você pode de repente perceber aí uma situação como essa. Pode ser por isso que o seu gatinho está fazendo as necessidades fora da caixa de areia ou marcando, né, alguns pontos da sua casa que não sejam ali na caixinha. Outros fatores que podem fazer o nosso gato abandonar a caixa ou usar pouco a caixa e começar a marcar a nossa casa. Mudanças na rotina ou mudanças de ambiente, né, de local. Então, se você mudar de casa, pode ser que você precise aí de uma adaptação. Ou não mudou de casa, mas você trocou a caixa de areia de lugar. Pode ser que o local novo não seja tão adequado para o seu gatinho, pode ser que ele não esteja gostando desse local novo. Chegou alguém em casa, um novo gato, um bebê, um novo morador, um cachorro, enfim. Mudou alguma coisa, algum estresse pode ter acontecido, isso pode ser um gatilho para o seu gato começar a marcar. Então são pontos que você precisa também prestar atenção. Se você conseguir associar esse xixi fora do lugar com alguma situação desse tipo, pode ser que você tenha encontrado aí o gatilho para esse comportamento que você não gosta tanto. Uma questão importante para a gente falar: qualquer mudança que você tenha que fazer, por exemplo, você vai mudar a caixa de areia, comprou uma caixa nova e quer fazer essa mudança. Talvez a gente conversando aqui, e aí você avaliou e falou assim, não, realmente acho que talvez a minha caixa esteja pequena, ou eu vou mudar o substrato, quero experimentar uma areia diferente, que eu acho que vai facilitar ali a minha rotina de limpar essa caixa. Você pode fazer testes, a gente indica fazer testes até para você encontrar aquilo que o seu gato gosta mais. Mas tudo que você tiver que fazer, sempre devagar, sempre fazendo adaptação. Então não mude a caixa de uma vez, ou não troque de local de uma vez, não mude a areia de uma vez. Sempre vá misturando, vá fazendo devagarzinho.
ao longo de alguns dias até que você mude por completo. A gente faz isso com ração, não é verdade? Às vezes quer mudar, quer testar uma outra marca, mas você não troca de um dia para o outro uma ração pela outra. A gente sempre vai fazendo ali aquela misturinha para fazer essa troca parcial. Pense nisso para mexer também na caixa de areia do seu gatinho. Faça tudo devagar. Quais são algumas características, né? Qual é o comportamento que o seu gato pode estar tendo que te leve a crer que seja algum problema com a caixa? Por exemplo, ele escolhe alguns lugares da casa e faz ali uma quantidade grande de xixi, uma poça de xixi. Então você vai começar a encontrar pocinhas naqueles mesmos locais. Pode ser que o seu gato diminua a utilização da caixa de areia ou que ele pare totalmente de usar. Então, isso pode ser um indicativo de que tem alguma coisa errada com a caixa, ou com o local, ou com a rotina, vamos dizer assim, tá? Esses são pontos que você pode observar. Outra coisa extremamente importante: o que é que a gente precisa excluir antes de pensar num problema de comportamento? Isso vale aí para uma série de assuntos que a gente conversa e já conversou. Eu tenho sim que me lembrar de problemas clínicos. Será que o meu gatinho está com alguma doença? Ou está sentindo dor? Isso pode ser o gatilho para ele não querer utilizar a caixa de areia também. Então, podia estar tudo bem, né? A rotina se encaminhando em ordem, ele utilizava a caixa direitinho e num determinado momento você reparou essa mudança. Então precisa sim levar o gatinho no veterinário, fazer alguns exames, né? Um check-up, ver se está tudo bem. Lembra que gatos costumam ter problemas em sistema urinário, cálculos, obstruções. Infecção não é tão frequente, mas a gente também não pode excluir 100%. Às vezes, a mudança do ambiente ou o estresse pode fazer com que o seu gato segure mais o xixizinho, utilize menos a caixa e eu posso secundariamente ter um problema clínico. Então, o que eu quero dizer com isso? A clínica nunca pode ser esquecida. Eu não posso partir do princípio que o meu gato está fazendo birra, não quer mais usar a caixa de areia porque ele quer se vingar de mim, passei o dia inteiro fora, então ele se vingou e começou a fazer o xixi em outro lugar. Nunca pense dessa forma porque não é por isso que o seu gato faz xixi fora da caixa de areia, certo? Eles não pensam assim, isso é humanização. Então vamos ser práticos. Observei todas essas questões físicas e pensei também se de repente o meu gatinho pode estar com algum probleminha clínico. E aí o veterinário vai te ajudar no diagnóstico, vai te propor um tratamento. Talvez só você tratando esse problema já resolva tudo aí que esteja te incomodando. Muito bem, Carol, tá tudo certo, foi no veterinário, não tem nenhum problema, ele está 100% saudável. Continua usando a caixa de areia como sempre usou, eu não mudei nada, tá tudo em ordem e o danado continua fazendo xixi em vários lugares da minha casa. O que eu faço? Certo, vamos pensar aí numa terceira questão. O que você tem observado na sua casa? Pequenos borrifos de urina, em cantinhos, às vezes no seu sofá, onde o seu gatinho mais gosta ali de passar, vai lá e borrifa um pouquinho de urina. Continua usando a caixa de areia, você continua limpando, tá tudo certo, não tem problema clínico e continua marcando. A gente continua tendo que procurar gatilhos, então o que será que o meu gato, por que será que ele está manifestando esse comportamento? O que deve estar incomodando o meu gatinho? Lembrando que gatos, geralmente machos, que não são castrados, podem fazer isso também por uma questão natural. Então a gente conversou a respeito da urina e das fezes serem também um marcador de cheiro, né? Uma questão de isso é meu, estou aqui.
Naturalmente, o seu gatinho pode marcar, fêmeas também, animais castrados, não é exclusivo do macho inteiro. Mas a gente percebe que costuma ter uma diferença aí, né, em quantidade em que seu gato faz isso. Como é que eu vou resolver esse problema? A primeira coisa, de novo, vou ser repetitiva. Procurei e identifiquei possíveis gatilhos. Se você encontrou aí situações que podem estar induzindo o seu gatinho a fazer essa marcação, precisa resolver. Senão a gente não consegue êxito nessa questão. Procurou os gatilhos, resolveu, tá tudo certo. Como é que você começa a mostrar para o seu gato que você não quer que ele faça essas marcações? Você vai limpar esses locais com produtos adequados. A gente indica na rotina os limpadores enzimáticos. Você acha isso em pet shop. O que esse produto vai fazer? Não adianta procurar receita caseira na internet, misturar um monte de coisa fedorenta para o seu gato não fazer xixi naquele local. Comprou o produto adequado, limpa tudo. Todos os locais, todos os cantinhos, o seu lençol, sua almofada, sua roupa, aquele local que você não quer que o seu gato marque com urina ou talvez com fezes, você vai utilizar o limpador enzimático. Limpou tudo direitinho, tirou aí esses cheirinhos, você vai colocar nesses locais outros objetos com outras funções. Por exemplo, o gatinho faz o xixi ali numa determinada parede. Usou o limpador enzimático, tirou esse cheirinho, coloquei ali um comedouro. A tendência é que o seu gato não faça xixi no local em que ele come. Ou um bebedouro, ou uma caminha que ele goste, né, que ele use bastante para descansar, um brinquedinho, algo que tenha outra função. Talvez você fique um pouco confusa porque eu falei para você, tá, Carol, o gato não é para eu escolher um local só para colocar as caixas de areia, eu tenho que distribuir isso pela casa. Mas aí você está falando que ele não faz xixi ou cocô no local que ele come ou no local que ele dorme. Então por que eu não posso deixar um canto específico para o banheiro, né, para fazer a eliminação? Por conta dessa função de também se reconhecer no ambiente com o cheiro da urina, por exemplo. Então não escolha um cantinho para ser banheiro, distribua essas caixas de areia. Mas ele não gosta que você deixe, por exemplo, uma caixa de areia e a comida muito próxima. Então, tudo precisa ser distribuído. Também não é o ideal a gente ter só um cantinho para beber água. A gente já conversou disso também, de espalhar bebedouros, às vezes espalhar comedouros. É legal você usar todo o seu espaço, todo o seu ambiente para trazer conforto para o seu gatinho. Mas naquele mesmo ponto ele não vai querer que esteja tudo bagunçado. Então, limpou o cantinho que não é para fazer xixi, você pode sim colocar um objeto que tenha uma outra função para ele. A tendência é que ele não marque ali esse local que você mudou a característica. Usar feromônios também é muito legal. Se a gente está falando aí dessa importância de marcar com o meu cheiro, usa isso ao seu favor. Então, utilize feromônios sintéticos, que você também compra lá no pet shop, para que você harmonize esses odores aí pela sua casa. Isso também traz mais conforto, deixa o seu gatinho um pouco mais tranquilo e tende a diminuir essa necessidade de ficar marcando aí os locais. E por último, isso também é uma questão bastante importante, a gente nunca pode querer tirar um comportamento do nosso gatinho sem oferecer nada em troca para ele. Então eu não vou querer que ele pare de marcar com a urina, que pode ser algo natural, e não dar nada em troca. Substitua, faça aí uma barganha com o seu gato. Então ofereça para ele pontos de marcação com arranhadura, por exemplo. Coloca uma árvore de gato
né, um arranhador, mas um arranhador grande, que o seu gatinho possa se esticar para arranhar, que ele goste de utilizar. Coloca ali naquele ponto que ele fazia o xixi e que você limpou utilizando o produto adequado. Você está trocando com ele. Ele vai continuar marcando, mas não mais com a urina. Isso vai trazer aí muito mais conforto para ele. Na verdade, ele vai continuar se sentindo confortável, porque ele estava se sentindo fazendo xixi, provavelmente. Mas isso traz uma tranquilidade aí para você, né? Isso facilita a sua rotina, o seu dia a dia, e vocês conseguem conviver aí, todo mundo feliz, mas de uma forma que seja positiva para todo mundo, né? Para os dois lados. Se você continua aí com problema, já tentou adaptar, fez tudo que a gente conversou e o seu gatinho continua fazendo xixi, você tem alguma dúvida, precisa de alguma ajuda aí, por exemplo, para identificar um gatilho, escreve pra gente, deixa aí sua história nos comentários que a gente conversa, a gente ajuda você nessas questões. Se essas informações foram importantes para você, compartilha com seus amigos que também possam estar tendo as mesmas dificuldades, e nós estamos nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, o Carol Cats, nossa página do Facebook, Carol Cats, e no Instagram, Vet Carol Cats. A gente espera por vocês. Muito obrigada por assistirem esse vídeo e até o próximo.